E a Câmara de Comércio de Sotavento escolhe o sucessor de Jorge Spencer Lima no comando da instituição, numas eleições que vão acontecer na próxima sexta-feira, dia 10 de dezembro. Marcos Rodrigues e Eunice Mascarenhas são dois empresários que concorrem para este cargo e são também meus convidados neste jornal de domingo. Boa noite, Marcos. Boa noite, Eunice. Obrigado pela vossa disponibilidade aqui no Jornal Domingo. Primeiro, gostaria de saber se as vossas candidaturas já foram aceitas. Começo por si. Sim, já fizemos a entrega da candidatura no último dia, dia 30, onde entregamos a lista constituída por 15 elementos. Estamos aqui a aguardar o dia 10. Quero aqui aproveitar já para dizer, relativamente aqui à nossa candidatura, que foi em tempo recorde, conseguimos angariar 15 grandes empresários no mercado, que é esses empresários que efetivamente estão aqui, estão na base da minha candidatura. Falo do Marco, deixa-me só dizer aqui, o Marco Bento, do PCA, da Unitel T+, a Diolinda Reis, administradora do grupo e da empresa que a gente já conhece, que é a Afrosondagem. Falo de a Luísa Lobo, PCA da Tipografia Santos, o Rui Pedro, administrador da Montanhês, a Neuza Silva, que foi prémio de empresária do ano e administradora da Guia de Serviços, a Jacqueline Carvalho, administradora da Samsung, o Andy Andrade, que foi o fundador da Festiferry. Já percebi que é uma lista de Não, muita gente. É importante que de facto, Marcos, eu tenha que dizer isto, que é porque é importante, para que se saiba que de facto nós tivemos aqui o cuidado de fazer uma lista inclusiva, onde nesta lista nós conseguimos angariar desde grandes, médias e pequenas empresas. Também conseguimos aqui a questão de equidade de género 50-50, agregar várias áreas de negócios e uma coisa muito importante que foi nós conseguirmos também integrar empresas cabo-verdianas, mas de operadores angolanos, brasileiros e portugueses. Marcos Rodrigues, a sua candidatura também já foi entregue, sem qualquer objeção. A nossa candidatura foi trabalhada com antecedência, o que não aconteceu com a Eunice, lamento. Mas nós andamos há algum tempo, efetivamente, a trabalhar esta candidatura, por várias razões, porque acompanhamos diariamente o desenvolver das atividades da Câmara de Comércio de Sotavento, que implica, efetivamente, como sócio, estar atento, efetivamente, a todas as demandas que a própria associação decorre da sua atividade, e nessa sequência nós preparamos uma candidatura com antecedência, como a Eunice já disse algumas vezes, e essa candidatura tem pessoas com uma projeção bastante interessante do ponto de vista da representatividade do setor económico nacional, conhecem efetivamente a atividade empresarial e estão engajados efetivamente nas novas transformações que são necessárias para o tecido empresarial nacional. Eu começaria por dizer, como disse a Eunice, a nossa Assembleia Geral é constituída pelo Francisco Teixeira, que é atual bastonário da Ordem dos Contabilistas e Auditores. Temos o Rony Maurício, que é vice-presidente da empresa Bocar. Temos a Iracema Lima, que é secretária da Iramar Clínica. Temos o Alfredo Miranda, que é da Tropical Club. Temos no Conselho Diretivo Marcos Rodrigues a liderar. Temos a Josina Correia, que é vice-presidente de Irmãos Correia. Eu queria dizer que eu sou o dono da maior empresa privada do setor tecnológico em Cabo Verde, que chama Semgo Consulting. Frantes Tavares, que é vice-presidente e administrador da Inove. Temos a Marvela Rodrigues, que é vice-presidente da Praia Tour. E temos a Luísa Jorgensen, que é vice-presidente da Zeba Travel. Temos a Elisete Oliveira Lima, que é vice-presidente de Infarma. Portanto, também já percebi também que é uma equipa de excelência. E o interessante de tudo isso é também que os empresários cabo-verdianos também estão envolvidos estão ativamente envolvidos, e os empresários cabo-verdianos querem realmente uma transformação de paradigma. Nós estamos dispostos, e a nossa equipa está disposta, a fazer aquilo que é necessário para poder dinamizar a economia nacional, porque é através dos empresários que se consegue, efetivamente, resultados palpáveis. E de que forma é que vocês vão fazer esta dinamização da economia nacional, levando em conta que estas eleições vão acontecer num contexto de crise económica muito severa e com uma grande volatilidade em 2022 e com uma grande incerteza? O que é que vocês propõem ao setor empresariado?
Olha, Marcos, nós trabalhamos a nossa candidatura porque começamos nesta corrida há relativamente um mês, no entanto, e começamos aqui a delinear ações concretas, porque, como nós sabemos, os empresários têm um perfil de impaciência, um perfil muito objetivo, querem as coisas com resultado e estão cansados de muita conversa. Entretanto, nós que estamos habituados a estas lides, porque estamos há 16 anos dentro do setor empresarial e dentro da sociedade civil, somos também aqui, não só lideramos várias outras organizações, por isso temos sensibilidade suficiente para sabermos quais são as necessidades que os empresários sentem. E definimos aqui 5 eixos fundamentais para a nossa gestão ou a nossa direção, que depois, no caso de vencermos, iremos desenvolver. Nós começamos por o primeiro eixo, que é o fortalecimento institucional. O segundo eixo, que é a questão do financiamento, o calcanhar daqueles dos empresários. O terceiro eixo tem a ver com a inovação, renovação e inovação. E o quarto eixo, a internacionalização, e depois temos aqui a questão da responsabilidade civil. Quero dizer, Marcos, que nós, na nossa candidatura, resolvemos pôr um slogan que é renovar para inovar, agregar para multiplicar. Porque é, de facto, importante que haja aqui uma renovação e uma inovação. Só para lhe dizer, Marcos, não é inconcebível que numa era, estamos no século XXI, numa era que se há coisa que a Covid nos ensinou é trabalhar a nível digital e online, estamos numa candidatura onde ainda estamos atrás dos empresários para passarem procurações, para se exercer o direito a voto. Uma coisa que não faz sentido. Por isso, a Câmara de Comércio é necessário que tenha toda a infraestrutura e toda ela seja assoberbada de novas tecnologias, inovação, ação. Marcos, que eixos é que a vossa candidatura oferece aos empresários para dinamizar o setor? Nós temos 12 prioridades da nossa candidatura e eu queria só pegar, enfim, na questão que a Eunice disse. A candidatura da Eunice enviou aos associados uma nota em que aparece, efetivamente, 14, acho que são 14 membros dos órgãos sociais. Não, mas são 15. São 15. Mas o seu comunicado aparece com 14 associados. Não, está mas o comunicado que enviou, que está aqui, são 14 associados. Não, está e tem um erro grave, é que na Assembleia Geral a senhora aparece com... na Assembleia Geral a senhora aparece com um presidente, um vice-presidente e 2 vogais. Não há vogais na Assembleia Geral. Há secretários, de forma que convém verificar já isso está devidamente, e ver se... Mas sobre os eixos, assegurar a sustentabilidade financeira, alargar a base de dados da Câmara de Comércio de Sotavento, promover um melhor ambiente de negócios, fortalecer a imagem do CCS, promover parcerias institucionais com as congêneres internacionais, CPLP, CDAO, Estados Unidos da América, onde eu tenho também negócios, e Portugal, como a maioria dos empresários em Cabo Verde sabem, organizar missões comerciais, industriais, agrícolas e de serviços, apostar nas novas tecnologias de informação, que é uma área também que nós temos feito grandes transformações em Cabo Verde. Estamos na gênese da transformação tecnológica da Assembleia Nacional, estamos na gênese da transformação tecnológica de grandes empresas como a ASA, como a Handling, como a polícia e outras mais. Temos introduzido a TDT, fomos nós que introduzimos, fizemos parte do consórcio que fez esse trabalho, de forma que tecnologicamente nós temos capacitação e temos conhecimento suficiente para fazer essa viragem efetiva do acontecimento. Mas temos também fomentar a capacidade técnica dos associados e colaboradores e temos melhorar a imagem institucional da Câmara do Comércio de Sotavento, a reforma da lei laboral, que é um ponto aspecto que eu gostaria de tocar também, e vistos para os empresários. Também temos isso na nossa agenda e que queremos trabalhar e já estamos no terreno a trabalhar. Tenho neste momento uma cooperação estreita com a CIP em Portugal, que é a Confederação Industrial Portuguesa, do meu querido amigo Saraiva, que vai nos ajudar certamente a ultrapassarmos os grandes problemas dos empresários quererem deslocar-se para a Europa e não terem condições, e nós vamos resolver isso. A Eunice falou que o acesso ao financiamento é um dos grandes problemas do empresariado nacional. De que forma é que vocês podem tornar isto menos burocrático e fazer com que o dinheiro chegue aos empresários?
Olha, Marcos, como ele disse, dentro destes 5 eixos, no fortalecimento institucional, nós estamos a pensar, e esta é a nossa prioridade, fortalecer o empresariado nacional. É importante que se sintam valorizados, é importante que se dê, de facto... uma ação que vocês vão promover. Nós, por exemplo, vamos criar dentro da Câmara do Comércio gabinetes específicos para o apoio ao empresariado. Porque é as necessidades, são essas as expectativas que os associados querem da Câmara. Os associados querem sentir que, de facto, vale a pena serem associados. E uma das coisas que nós vamos implementar são gabinetes na área de apoio jurídico tanto a nível laboral como fiscal também, e vamos trabalhar também num gabinete a nível para internacionalização, as empresas que o quiserem, e temos um gabinete especificamente para a questão dos estudos e planeamento de projetos. Porque, por exemplo, quando lhe diz-nos a questão do financiamento, o grande problema que existe, e nós estamos nisto há muitos anos, que os empresários vêm queixando, e o Marcos com certeza também deve ter ouvido, que é, por lado, tanto do banco, tanto das instituições bancárias, que nos dizem que existe dinheiro. É uma mensagem também que o Governo tem passado. Exatamente, assim como o Governo. Vamos falar de uma maneira que toda a gente consiga entender. E facto é que o setor empresarial e os empreendedores dizem que não conseguem aceder a esse dinheiro. Por isso, nós vamos ter que fazer aqui uma paragem para nós percebermos o porquê que essas empresas ou estas pessoas não conseguem aceder ao dinheiro. Por isso, vamos criar uma estrutura de acompanhamento, de tal modo que nós vamos garantir, temos como meta que depois deste nosso mandato, 50% dos sócios hoje ativos da Câmara vão ter, com certeza, acesso a financiamento. Marcos Rodrigues, como é que a sua proposta vai conseguir financiamento para o setor empresarial? O financiamento não é um problema. O que existe, efetivamente, são empecilhos, pequenos empecilhos no setor do financiamento. Formulando a minha pergunta, como é que vamos acabar com estes empecilhos? Vamos acabar com esses empecilhos através de negociações diretas com o setor financeiro nacional, e temos condições de o fazer sem qualquer problema, porque o setor financeiro cabo-verdiano está a fazer precisamente aquilo que as normas internacionais assim o exigem. Todavia, a questão de Cabo Verde é uma questão mais complexa, porque o tecido empresarial cabo-verdiano não tem uma estrutura suficientemente alinhado com os desafios internacionais que se colocam hoje em dia à banca. Não só à banca. Mas nós temos, dentro do leque das pessoas que representam, dos órgãos sociais da Câmara, pessoas altamente competentes, que irão alinhar efetivamente as discussões diretas com o setor financeiro. Nós já o fizemos, já contactamos algumas instituições, temos que ter uma parceria muito estreita com a Proempresa e com a Progarante, porque são instituições que hoje em dia têm condições e capacidade, efetivamente, de ter uma relação de excelência com a Câmara do Comércio e poder alavancar, efetivamente, a questão da matriz de financiamento das empresas. As empresas têm, hoje, já estão disponíveis alguns financiamentos, e que muitas empresas não atingem esses financiamentos porque têm problemas orgânicos internos. E é isso que nós vamos ajudar. É as empresas a superar os seus problemas internos para poderem chegar ao financiamento. Porque o financiamento só per si não acontece. Mas isto leva-me a perguntar o seguinte. Nós estamos, durante estes anos de pandemia, houve as moratórias que os bancos foram dando. Mas eu acredito que vai chegar uma altura em que os bancos vão dizer: meus senhores, as moratórias acabaram, vocês vão agora ter que pagar, não sei se com juros mais facilitados ou não. Quando os bancos começarem a cobrar as moratórias, que as empresas estão fechadas e que não conseguem arranjar liquidez para pagar estas moratórias, qual será o papel da Câmara de Comércio? É um problema complicado que se coloca, mas o Governo aqui tem um papel importante e tem tido, que é a negociação permanente com o sistema financeiro, em poder dilatar o máximo possível a questão das moratórias. Mas a questão de Cabo Verde assiste efetivamente um problema complexo, é que as empresas são pequenas e médias. Nós não temos grandes empresas ou poucas grandes empresas em Cabo Verde e, comparado com o tecido empresarial internacional, não temos grandes empresas. E essas pequenas empresas têm um problema de liquidez e têm um problema também de tesouraria grave. Qualquer impacto, e Covid é um problema complexo que ainda não sabemos
não sabemos qual é o resultado que isto vai ter a curto prazo, já aparece uma nova variante que coloca-nos num desafio enorme com a questão do turismo, que sustenta efetivamente uma base grande do desenvolvimento económico de Cabo Verde. Por isso os empresários nacionais estão neste momento num processo complexo, mas que tem solução, porque o governo não pode deixar as empresas e escudar-se da responsabilidade. Porque se deixar as empresas, temos um problema social grave, que é o problema da empregabilidade, do emprego. E o problema do emprego é o problema da segurança e é o problema da instabilidade. E nós temos que trabalhar com o governo e trabalhar com as instâncias financeiras para podermos superar esse problema. Eunice Mascarenhas, se vencer as eleições e se tiver este problema das moratórias em cima da mesa para resolver, de que forma é que vai promover este diálogo com o empresariado e com o governo e com a própria banca, que é a parte mais interessada nisto tudo? Olha, Marcos, eu vou dizer o seguinte, a minha preocupação, e volto a frisar aqui, é o fortalecimento do setor empresarial de Sotavento. Nós temos que ter aqui uma preocupação e estar virada para que, de facto, se fortaleça essa camada empresarial. Nós ficamos admirados quando nós vemos que, quando vemos Sotavento, no geral, tem cerca de 65% da população. E estamos a dizer que é uma região, a região sul, onde produz 60% do PIB nacional. E em Sotavento temos 71% de pobres. Só em Santiago, que tem 56% da população, tem 59% de pobreza. E isto temos que dar a volta e nós não estamos aqui à espera, queremos estar fora, não queremos estar ancorados à agenda governamental. Obviamente que qualquer governo que lá estiver, nós vamos dar a nossa opinião, vamos fazer pressão, vamos dar orientações, mas nós temos que inovar. Não podemos estar agregadas nessa oratória constante do governo, governo e mais governo. Porque quem faz o governo é o país, é os empresários, são as pessoas. Por isso temos que ter aqui, a minha equipa temos e estamos capacitados de arranjar novas soluções que não sejam apenas o governo. Conclua. Sim, que não seja primeiro o governo. Por isso, nós estamos aqui a ver outras maneiras que não seja apenas ancoradas às medidas que os governos tomam, que foram muito bem-vindas na hora certa, como foi avaliado o governo através do inquérito que o setor empresarial fez o ano passado. Todas as medidas que foram tomadas foram importantes. A questão da moratória, infelizmente, vai ter que terminar. Se não for em março, vai ser o governo até pode tomar esta medida, porque o governo até pode tomar uma medida de prorrogar outra vez as moratórias, mas também é um sufoco para a classe bancária. Não é? E temos aqui que ver, encontrar soluções standard para como enquadrar estas empresas que estão com moratória de 2019, mas que o mercado ainda não atingiu os níveis de 2019, mas que estas empresas têm que voltar a ter estas prestações, depois agregada aos juros das moratórias, e depois ainda temos empresas que, entretanto, tomaram empréstimo para o reforço da tesouraria. Por exemplo, qual é a vossa posição? Aqui a inovação tem que ser trabalhar com o setor bancário, com certeza também com o governo, porque eles é que terão maior força aqui perto do setor, perto da parte bancária, para encontrarmos aqui uma solução inovadora, característica de Cabo Verde. Porque uma das coisas que nós também pecamos muito é copiarmos muito do que vem de fora. Claro que tudo costuma-se dizer que está inventado, nós podemos não inventar tudo, mas temos que trazer as realidades e todas as soluções que se encontraram lá fora, mas ao nível e adequar a característica e a realidade do setor empresarial. Por exemplo, qual é a vossa nacional. posição neste momento em relação ao aumento do IVA que foi aprovado recentemente no Orçamento Geral do Estado? Olha, eu tive a oportunidade de dizer no encontro que nós tivemos com o setor empresarial, quando foi agora a FIC, que decorreu o mês passado,
Obviamente que nós temos que ser solidários com o país, porque não é com o governo, é com o país. E assim como fomos durante a pandemia, onde adotamos todas as medidas necessárias, também o somos agora. Mas também o setor empresarial, assim como qualquer cidadão, também quer também a reciprocidade. Não é? Isto é, o governo também tem que dar sinais claros de que também ele tem que emagrecer todo o seu status quo em termos da administração pública, para que o António ou o João, que hoje não recebeu o aumento de salário e tem o aumento inquestionável, aí já não depende do governo, os aumentos dos preços da matéria-prima base, porque tem a ver com o custo do transporte, mas que se saiba que, de facto, nós estamos aqui numa solução nacional e um juntamão para todas as partes. Marcos, o Governo poderia ter aumentado o IVA e dar com outra mão algum benefício fiscal? Pode, e temos isso na agenda. Teremos que discutir, efetivamente, algumas questões. A questão do aumento dos impostos, para nós, qualquer tipo de impostos implica, efetivamente, problemas críticos em relação ao consumo. Nós temos uma economia frágil em que o consumo é limitado e temos que trabalhar efetivamente a questão da pobreza, porque as empresas só existem se houver mercado, e para haver mercado é preciso que se resolva a questão também da pobreza, ou seja, que a base tenha condições sustentáveis de consumo para podermos dinamizar a economia. Mas os governos, qualquer tipo de governo, tem sempre problemas complexos para poder responder aos desafios que se colocam do desenvolvimento, construções de escolas, a saúde, a segurança e outras mais, trabalham efetivamente com os impostos. E são os empresários que contribuem para isso. E são os empresários também que criam o emprego e que dinamizam efetivamente o desenvolvimento. Nós, em relação à questão concreta do desenvolvimento, nós assistimos e consideramos que os empresários têm que procurar novos mercados, porque nós não temos mercado interno suficiente para aquilo que o país precisa, que é a questão da geração de riquezas, porque nós, em termos do consumo e em termos de geração de riquezas nacionais, já temos uma limitação bastante grande. Como a nossa dependência é essencialmente, como eu disse há bocado, essencialmente do turismo, nós já temos a questão industrial ainda resolvida. Mas nós estamos num espaço económico que tem 200 milhões de consumidores. É para esse espaço para onde nós... Angola, neste momento que assumiu a presidência da CPLP, sim, coloca todas as fichas. Todas as fichas e mais algumas. E nós temos que ir com a certeza de que seremos vencedores e seremos bem-sucedidos nesses mercados. E o que é preciso para isso? É preciso uma diplomacia devidamente bem alinhado, a diplomacia económica devidamente bem alinhado. E a Câmara do Comércio aqui tem um papel importante, porque o novo presidente da Câmara do Comércio tem que ser uma pessoa balizada, efetivamente, em relações internacionais, que conheça, efetivamente, o desenvolvimento empresarial a nível global e que traga, efetivamente, um novo pensamento, um novo olhar sobre as relações da economia global. Nós não podemos deixar que Cabo Verde ficar, efetivamente, no mesmo patamar de desenvolvimento, fazer o mesmo do mesmo e trazer situações paliativas apenas para condicionar o processo da alavancagem. Nós estamos num novo tempo em que Cabo Verde tem condições para se tornar um país rico, porque um país rico não depende, efetivamente, das questões das matérias-primas, depende, efetivamente, do conhecimento. E Cabo Verde está a trabalhar e há condições, as universidades estão empenhados, efetivamente, na formação dos recursos, mas temos uma avalanche de jovens. Eu dou palestra nas universidades, várias universidades por onde eu passo, eu vejo jovens cabo-verdianos excelentes, com grande capacidade e que podem trazer valor acrescentado para Cabo Verde. A imigração é uma das bandeiras que eu quero trazer para dentro da Câmara do Comércio, porque temos muitos empresários cabo-verdianos que estão na diáspora, estão a investir em Cabo Verde e que não têm qualquer ligação à Câmara do Comércio. Eu quero chamar toda esta força para dentro da Câmara do Comércio, porque a Câmara do Comércio de Sotavento não é só e apenas uma organização empresarial limitada, efetivamente, à região do Sotavento. Muito bem. Pegando nesta deixa da internacionalização da nossa economia, ou do próprio papel que a Câmara de Comércio pode ter, em que prioridade é que está esta questão da internacionalização na vossa candidatura? Olha, Marcos, eu volto a frisar que é importante nos concentrarmos. Temos que agregar para depois nos multiplicarmos. Nós não podemos estar concentrados com o mercado internacional quando aqui dentro não estamos agregados. Quando eu que estou na praia não consigo chegar a Brava. Quando a pessoa que está no fogo não consegue ter acesso ou as suas mercadorias para o resto do país. Por isso é importante
importante aqui concentrarmos em maximizarmos, primeiramente, internamente e depois, obviamente, que as coisas podem ser feitas em simultâneo. Por isso é que nós, no nosso pilar 3, de inovar e multiplicar, nós temos aqui o pilar 3, que é muito importante, que é a questão dos transportes. Nós achamos que já é hora de haver aqui um pacto nacional para a questão dos transportes, porque nós já experimentamos as personalidades partidárias e políticas, tanto dos dois maiores partidos, e a população e os empresários não estão contentes e não ficaram contentes com a solução que eles encontraram. Por isso, é necessário um pacto nacional onde vamos introduzir não só os políticos, a sociedade civil. Quando eu falo da sociedade civil, são várias organizações da sociedade civil, nomeadamente as câmaras de Sotavento e de Barlavento, para que façamos um pacto nacional para resolvermos essa situação uma vez por todas, porque só com transporte nós podemos ir aos tais mercados e onde estamos inseridos para depois multiplicarmos aqui os nossos negócios. Muito bem, havia ainda muitas mais questões para vos colocar. Agradeço ao Marcos Rodrigues e a Eunice Mascarenhas, são os dois candidatos às eleições na Câmara de Comércio de Sotavento. As eleições são na próxima sexta-feira, dia 10.